como eu disse de manhã, não é coincidência, mas é providência. A quarta visão que o Senhor deu ao profeta Zacarias fala justamente da nossa redenção em Cristo, como vimos pela manhã e veremos agora com a graça do Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura em o livro do profeta Zacarias, capítulo 3, os versículos 6 a 10. Zacarias, capítulo 3, versículos 6 a 10. Vamos ler juntos. Aliás, o nosso irmão Alfeu, nosso sonoplasta, ele me advertiu que com esses microfones aqui, não é, Alfeu? Dá para captar o som da congregação. Então nós vamos fazer desse jeito, fazer a leitura alternada. E que seja assim sempre, viu, Alfeu? Todos os cultos, especialmente o de terça-feira, que a igreja está cantando muito bonito, sob a regência do nosso maestro Efraim dos Santos. Às terças-feiras nós estamos cantando os hinos. Então vai ficar muito bom, às terças-feiras, esses microfones captando a congregação cantando os hinos do nosso inário. Então hoje nós já vamos estrear assim. Eu falei de manhã e o nosso Alfeu chamou-me a atenção dizendo que a gente já pode fazer a leitura desse jeito. Então eu lerei o versículo 6, a igreja lerá o versículo 7 e assim sucessivamente até o versículo 10. Protestou a Josué e disse: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Todos juntos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Amém. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Senhor, como oraram os teus servos no passado, nós oramos hoje. Senhor, derrama luz em nossas trevas. Ó Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Senhor, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Queremos ouvir a tua voz. Fala, Senhor, ao meu coração. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, Deus, que o teu servo ouve. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Jesus ressuscitado é o renovo da igreja. Lembrando sempre o tema da nossa igreja este ano, arrependimento e santificação. Isto não é obra de homens, é obra de Deus. O nosso versículo-chave este ano, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. O versículo-chave deste mês de março, arrependimento e santificação para uma vida frutífera. O Senhor não nos chamou para esquentar bancos de templos, o Senhor não nos chamou para assistir cultos, o Senhor não nos chamou para sermos religiosos, não, isto é farisaísmo, não. O Senhor combateu e combate veementemente o farisaísmo, que é a hipocrisia. O Senhor nos chamou para nos arrepender, nos santificar e frutificar constantemente, o tempo todo, para a glória dEle. O versículo deste mês de março, que encerra hoje: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento,
como está o teu andar, como está o teu viver, o que você tem feito tem dignificado o Senhor, o que você tem feito tem testemunhado de que você é um servo, uma serva do Senhor. O que você tem feito tem testificado de que realmente você honra e você agradece ao Senhor que morreu na cruz em nosso lugar e que ressuscitou para a nossa salvação. Eu quero falar então sobre Jesus ressuscitado, o renovo da igreja. Os irmãos já sabem, estamos estudando o livro de Zacarias. Zacarias é um dos 3 profetas pós-exílico. São eles Zacarias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois desses 3, passaram-se 400 anos. 400 anos e Deus não levantou mais nenhum profeta, até que então levantou o precursor do Messias, João Batista. Comentando este texto que nós lemos, o teólogo David Barron diz: as dádivas e a graça que Cristo recebeu como homem foram maravilhosas, mas a beleza que está acima de toda beleza são aquelas gloriosas feridas com as quais, na cruz, ele permitiu que todo o seu corpo fosse fendido, rachado, dilacerado, para que seu amor fosse gravado em todo o seu corpo. Como eu disse, não é coincidência, mas é providência. Sintonia, o texto de Zacarias com a cantata, com o momento, com esta data de hoje, em que comemoramos a Páscoa cristã. Em nosso texto básico, nós vemos o profeta Zacarias recebendo a 4ª visão. Ele recebeu 8 visões, e ele vai discorrer sobre elas nos 14 capítulos do seu livro, recebendo então a 4ª das 8 visões que o Espírito Santo lhe deu acerca de Israel e do futuro glorioso de Israel e da igreja. Como bem significa o nome Zacarias, todos já sabemos, o Senhor lembra-se de seu povo, o Senhor lembra-se de nós. Então não fique triste, não se preocupe, não se deixe abater por circunstâncias. Nunca, jamais pense que a tua autoestima está baixa. Não. A nossa autoestima, ela é mantida em alto e elevado nível pelo Senhor, que na cruz do Calvário levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos traumas, todas as nossas decepções, todas as nossas frustrações, todo o nosso pecado. Nós temos autoestima elevada, porque foi elevada pelo Senhor. Eu sei em quem tenho crido, logo já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Isto não é ufanismo, isto não é vanglória, isto é doutrina de Deus, palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos de Deus, e porque somos de Deus, andamos com Deus. Nós vamos recapitular rapidão as visões de Zacarias até aqui. Só lembrando quais foram. A visão dos cavalos, que significa as nações se levantando contra Israel, a humanidade se levantando contra a igreja. A visão dos 4 chifres e os 4 ferreiros é uma ratificação, uma repetição da primeira visão, mostrando aqui agora o sistema organizado, um sistema programado para tentar impedir a marcha de Israel, a marcha da igreja. E os 4 ferreiros que, ao mesmo tempo, o Senhor manda para impedir, para não permitir que o inimigo prevaleça. A visão do cordel de medir, que nós já vimos semana passada. Resumindo, o Senhor diz que ele é um murro de fogo ao nosso redor. Ele é uma roda de fogo ao nosso redor. Ele nos esquadrinha, ele nos sonda, ele nos mede e ele diz: não temas porque eu estou contigo. Não temas porque eu sou um murro de fogo ao seu redor. E hoje nós vamos ver agora a visão do sumo sacerdote Josué. O profeta Zacarias, um homem de presságio, um homem de visão, um homem de revelação que Deus lhe dava, ele recebe essa visão,
onde ele vê o sumo sacerdote Josué diante do Senhor, diante do anjo do Senhor, diante de Jesus, e ao mesmo tempo aparece à direita do sumo sacerdote Josué, à esquerda do anjo do Senhor, Jesus Cristo, aparece o acusador, aparece Satanás. Mas o texto registra de forma categórica que o Senhor Jesus é quem peleja por nós. Por isso que nós não temos dúvida nenhuma de dizer que a nossa autoestima não depende de circunstâncias, não depende de traumas na infância, não depende de bullying, não depende de aflição, não depende de perseguição, de jeito nenhum. Quando John Hus, um dos precursores da reforma, doutor em Praga, na Tchecoslováquia, fundador da Universidade de Praga, na Tchecoslováquia, depois de um tribunal espúrio, de um tribunal falso, de um tribunal injusto, quanto foi o de Pilatos e Herodes, que condenou Jesus, depois de muita perseguição, muita injustiça, ele é levado ao patíbulo, ele é levado à pira para ser queimado ainda vivo. E lhe deram a oportunidade de arrepender-se, negando a fé. E prontamente o doutor John Hus respondeu o que todos os mártires cristãos com certeza, se não tiveram a oportunidade de falar, mas viveram. Ele disse: eu não posso negar aquele que deu a sua vida por mim, para que eu tenha toda a vida com ele na glória celestial. E atearam fogo naquela pira, queimaram vivo. Meus irmãos, então o acusador está ali à direita de Josué, mas Josué está adiante, assim como você, assim como eu, assim como nós, assim como a igreja. Nós estamos diante do Eterno, nós estamos diante do anjo do Senhor, nós estamos diante daquele cuja cruz ficou vazia, cujo túmulo ficou vazio, porque ele venceu com poder e glória o nosso último inimigo, o último inimigo que pode levantar-se contra nós, ele já foi derrotado. Então fique calmo, fique tranquilo. Por isso que Paulo, o apóstolo, diz que nós somos mais do que vencedores. O nosso trabalho, o nosso papel é apenas descansar nele e frutificar e testemunhar e viver em santidade, em novidade de vida. O nosso papel é lembrar-nos o tempo todo, e o Espírito Santo faz isso por nós, de que nós estamos diante do Eterno, de que nós estamos diante do advogado fiel, de que nós já vencemos todas as adversidades e que o nosso papel é frutificar, é testemunhar de que nós não somos do mundo, nós vivemos em santidade, vivemos em santificação. Então nós já vimos hoje pela manhã, do verso 1 ao verso 5, que o nosso adversário, que se chama Satanás, ele ataca sem cessar. Ele ataca como um leão faminto, tentando nos devorar. No entanto, o anjo do Senhor Jesus Cristo, o nosso advogado fiel, repreende a Satanás e declara a nossa plena e total justificação e santificação. Ainda que por algum tempo, ainda que por algum momento, como vimos, tenhamos estado como um tição tirado do fogo. Isso acontece quando o pecado nos acomete. Isso acontece quando vacilamos. Isso acontece e nós reconhecemos isso toda vez que confessamos o nosso pecado. Nós não estamos incólumes, nós não estamos isentos, nós não temos um antídoto contra a prática do pecado. Não, nós ainda estamos no corpo do pecado. Nós pecamos e vamos pecar até o último instante. Mas nós temos a garantia, nós temos a certeza de que o Espírito Santo intercede por nós, de que o Espírito Santo nos capacita, nos habilita a resistir ao pecado, a fugir do pecado, a não estar na prática do pecado, a nos humilhar, a confessar o nosso pecado. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Nós vivemos nesta dimensão. Como diz o apóstolo Paulo, vivemos um paradoxo, porque em nós habita o Espírito e habita a carne.
E há uma luta da carne contra o espírito em todos nós. Essa luta aconteceu, inclusive, no Senhor Jesus. A grande diferença é que em nenhum momento o Senhor Jesus cedeu. E nós muitas vezes cedemos. Mas Jesus não cedeu porque Ele é Deus. E Jesus não cedeu para garantir-nos a certeza de que confiando nele nós podemos vencer o poder do pecado. Mas é preciso que estejamos diante dele. Não perca isso de vista. É preciso que estejamos diante dele. É preciso que estejamos com a consciência de que estamos diante dele, que precisamos dele, que dependemos dele. O anjo do Senhor garante a nossa defesa e permanência no fogo santo do Senhor. Por algum momento, por algum tempo, nós estivemos como um tição tirado do fogo. Mas o anjo do Senhor nos traz para si, nos traz para o fogo santo, nos traz de volta para a roda de fogo. E essa chama que está em nós, essa chama que Ele nos deu, não vai se apagar. Porque quem mantém o fogo aceso é o Espírito de Deus. O texto diz, puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e os vestiram. O sumo sacerdote, lembre, Zacarias está tendo a visão do sumo sacerdote, o pastor da igreja, o representante de Israel, diante do anjo do Senhor. E diante do anjo do Senhor ele está sendo acusado pelo adversário. A palavra Satanás significa acusador, adversário. É aquele que se levanta contra a verdade, é aquele que se levanta contra Deus e contra o povo de Deus. Ele está ali acusando Josué, mas Zacarias vê que põe sobre a cabeça de Josué um turbante limpo, e os vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Agora nós veremos como que ocorre esta redenção, esta renovação. Versículos 6 e 7 do nosso texto. Protestou a Josué e disse, o anjo do Senhor, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, te darei livre acesso entre os que aqui se encontram. Te darei livre acesso à vida celestial. Te darei livre acesso a uma vida de triunfo. E como diz Paulo, uma vida em triunfo e ao triunfo. Te darei livre acesso à vida que agrada a Deus. Te darei livre acesso à vida aprovada por Deus. Te darei livre acesso a uma vida de santidade. Irmãos, outro bem nós não temos senão a Deus somente. Foi o salmista quem disse. Significa que Deus é o primeiríssimo lugar na nossa vida. Significa que o nosso pensar, que o nosso falar, que o nosso agir devem estar em sintonia com Deus. O que eu falo glorifica a Deus. O que eu penso glorifica a Deus. O que eu faço glorifica a Deus. Essa conversa que eu estou ouvindo edifica a Deus. Nós estávamos assistindo, eu não assisti todo, mas eu acho que eu assisti a primeira série do The Chosen, até quando eu percebi que há muito de heresia nesse The Chosen. Então não mais eu vou assistir, não mais eu vou recomendar. Claro que eu fiquei desconfiado logo quando eu fui pesquisar, logo no início, e vi que é uma produção mormon, uma produção de uma heresia, de uma seita. Então fica aqui o conselho, nem se preocupe com The Chosen, apesar da beleza da produção, mas não perca tempo, porque é muita heresia. Isso tem a ver. O Senhor nos chamou para andarmos na sua presença. O Senhor nos chamou para obedecer a sua palavra. E a Bíblia diz na oração sacerdotal, nosso Senhor Jesus intercedendo por nós, Ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não percamos tempo com heresias, não percamos tempo com aquilo que não vem de Deus, com aquilo que não glorifica a Deus. Então na pesquisa, o Jesus lá do The Chosen é um Jesus frágil, fraco, humanista.
nega então em essência a divindade do Senhor Jesus. E isto é cláusula pétrea para nós. Jesus é Deus, Ele não pede conselhos a ninguém, Ele não se submete a ninguém, Ele não pede desculpa a ninguém, Ele é o Senhor. Eu falei hoje pela manhã, Ele não foi um mártir. Tem um cântico que a gente canta, e é uma letra antiga, e diz, Ele foi mártir. Não, Jesus não foi mártir. Ele é príncipe da paz. Ele não foi pego de surpresa. Ele veio para isso, Ele veio para morrer. Isaías diz lá no capítulo 53, Ele é o servo sofredor. Ele veio para levar as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa morte, o nosso pecado, para nos dar vida, vida em abundância aqui e vida na glória celestial. Olhem bem, prestem atenção, do mesmo modo que Ele veio, do mesmo modo que Ele foi crucificado e ressuscitou, a Bíblia diz que Ele voltará com poder e grande glória. E a Bíblia manda que nós estejamos preparados, de tal forma, Ele mesmo diz, estarão dois juntos, um será tomado e outro ficará. Estarão dois trabalhando, um será tomado, outro ficará. Estarão dois numa cama, um será tomado, outro ficará. É como um relâmpago que sai do Oriente e brilha no Ocidente. É como abrir e fechar de olhos. Ele está falando isso, Ele fala dessa forma para mostrar que a sua vinda será repentina. E muitos não estarão preparados. Ele contou a parábola das 10 virgens. As 10 eram crentes, as 10 confiavam, as 10 sabiam que ele vinha, as 10 eram doutrinadas, mas só 5 estavam preparadas. Só 5 foram consideradas prudentes. As outras 5 eram nécias, ele mesmo diz. E na hora que o noivo chegou, apenas as que estavam preparadas. E qual foi a senha? Estarem com azeite suficiente em suas lâmpadas. E nós sabemos que azeite na Bíblia é símbolo da presença do Espírito Santo. Apenas 5 estavam cheias do Espírito Santo. Apenas 5 estavam em santificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. O contrário da santificação é carnalidade. O contrário da santificação é satisfazer os desejos da carne. Cuidado com aplausos. Cuidado com elogios. Cuidado com presentes. Cuidado com as seduções. A causa do pecado de Adão e Eva foi que eles se deixaram levar pela sedução dos olhos, pela sedução do paladar. Aquilo que foi agradável aos olhos, aquilo que foi agradável ao paladar. Essa foi a causa. Desobedeceram a Deus. Então, as vestes sujas de Josué, versículos 3 e 4, simbolizam a nossa necessidade do perdão divino. Oh, como nós precisamos do perdão divino. Oh, irmãos, como em nós mesmos, pelo nosso CPF, nós temos vestes sujas. Aqui não é uma fantasia. O que Zacarias vê é realidade. Todos nós, diante do Eterno, estamos como imundos. Por nós mesmos, nós somos imundos. Ai de nós, se não fosse o Senhor Jesus. Então, as vestes sujas que Zacarias vê no sacerdote Josué, significa o nosso pecado, a nossa natureza humana. Mas há um renovo enviado por Deus para justificar e santificar aqueles que nele creem. O renovo do Senhor, aquele que se fez pecado por nós, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou para a nossa justificação. O renovo do Senhor declara, Zacarias 3, versículo 4. O renovo do Senhor declara, veja o que diz o texto, aqui no versículo 4. Tirai-lhe as vestes sujas, eis que eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Como nós já vimos, nem se preocupe com as grifes de Paris, nem de Tóquio, nem de Londres, nem de Nova York, porque nós temos a maior e a melhor de todas as grifes, do maior e do melhor, do único e verdadeiro estilista. A Bíblia diz aqui, o Senhor diz, se esse versículo pudesse entrar aí, Zacarias 3, 4, André. Tirai-lhe as vestes sujas, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei
de finos trajes. Então fique tranquilo, nós temos uma grife celestial, não do mundo, não da carne, mas de Deus, vestes de santidade, um verdadeiro manto santo, confeccionado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Temos livre acesso ao Senhor. O texto diz que há livre acesso aos que aqui se encontram, uma lembrança de que os salvos herdarão o reino dos céus. No versículo 8, a Josué e aos seus companheiros, homens de presságio, homens que profetizam. Homens de presságio são homens que profetizam, que ensinam a palavra de Deus, que falam a mensagem do Evangelho. O Senhor lhes diz: eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. A palavra renovo aqui no hebraico, no original, é aquele que vence a morte. É aquele que ressuscita. O único que ressuscitou por si foi o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isto não é lenda. Isto não é hipótese. Este é o maior de todos os milagres. E como diz o cântico tão amado, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele ressuscitou, podemos garantir que nós já ressuscitamos com Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele diz de forma magistral que nós morremos com Cristo, fomos crucificados com Cristo, morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Prova cabal de que a salvação não é obra humana, mas é da graça de Deus. Que a salvação não depende da vontade humana, não depende do livre-arbítrio, até porque o livre-arbítrio caiu por terra em Adão e Eva. Em Adão e Eva a humanidade perdeu a livre escolha. Em Adão e Eva a humanidade perdeu o livre-arbítrio. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas o Senhor é o nosso renovo. Isso aqui é uma alusão à vinda do Messias. 400 anos antes, o Senhor está dando um presságio, dando uma revelação a Zacarias sobre a vinda do Messias. E que pela sua ressurreição, Ele daria um renovo ao seu povo, formaria a igreja, e pela igreja formada de judeus e gentios, Ele produziria a redenção do remanescente de Israel. Veja o que diz Romanos capítulo 11, versículos 22 a 26. Este é um texto clássico que todos nós, na verdade, deveríamos memorizar. Romanos 11, 22 a 26 é uma ratificação do que diz Zacarias aqui. Paulo diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, e nós permanecemos se estamos em Cristo. Então não abra mão do fato de que você está em Cristo, se permaneceres nela. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Paulo está fazendo aqui um paralelo entre Israel e a igreja, entre Israel e a igreja. Em outras palavras, ele está dizendo: igreja, não se vanglorie, igreja, não se insurja contra a nação de Israel, porque se eles foram cortados porque rejeitaram o Messias, mas assim como vocês foram enxertados, eles também poderão ser enxertados. É o que Paulo está dizendo. Versículo 24, pois se fostes cortado da que por natureza era oliveira brava, Israel, quando crucificou o Messias, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Aqui Paulo está dizendo: o remanescente de Israel voltará. O remanescente de Israel será salvo, em perfeita sintonia com o que o anjo do Senhor está dizendo, revelando a Zacarias. Versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, para que não sejais orgulhosos, arrogantes, presunçosos, vaidosos,
contra Israel, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. A plenitude dos gentios quando o Senhor vier buscar a igreja. E assim todo Israel será salvo. Veja que ele não está falando só da igreja, ele está fazendo um paralelo entre Israel e a igreja. Ele está dizendo, igreja, não se ensoberbeça, igreja, não se envaideça, porque a salvação vem dos judeus. Não se insurja contra Israel, porque do mesmo jeito que vocês foram enxertados, eles foram cortados, e vocês foram enxertados, chegará o dia quando na plenitude dos gentios, o Israel voltará a ser enxertado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. É o que Zacarias está vendo na visão do sumo sacerdote Josué, porque eis aqui a pedra que eu pus diante de Josué. Sobre esta pedra estão 7 olhos. Voltando a Zacarias. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra, Israel, num só dia. Aleluia. Escultura. O Senhor vai esculpir um novo povo. O Senhor vai esculpir uma nova nação. O Senhor vai esculpir uma nova geração que ande conforme a sua lei, que ande conforme a sua vontade e que reine consigo pelos séculos dos séculos na glória celestial. Irmãos, o céu é para que nós desejemos. Eu quero dizer que eu tenho pensado nisto. O céu não é para nos atormentar, não é para nos entristecer, pelo contrário. Nós temos que desejar o céu. Nós temos que ter a consciência tranquila de que a nossa passagem aqui na terra, como é que a Bíblia diz? Como é que a Bíblia diz que é a nossa passagem pela terra? É como um conto ligeiro. É como abrir e fechar de olhos. A nossa passagem por aqui é muito rápida. Não acumule tesouro nesta terra. Não acumule tesouro nesta terra. Não pense que nós somos aqui. Não pense que é nada nesta natureza tão bela, mas caída pelo pecado. Nada nessa natureza possa ofuscar a glória da glória do reino celestial. Nós estamos passando aqui, literalmente como passageiros, bem rápido. A nossa morada está no céu. Então deseje o céu. Este é um fundamento, este é um princípio para a santificação. Saber que nós somos dos céus, saber que nós vamos para os céus é pré-requisito indispensável para resistirmos às tentações do mundo, resistirmos ao pecado. A Bíblia diz, resistir ao pecado e ele fugirá de vós. Então o Senhor, além de estilista, ele é um escultor. Ele está esculpindo um novo povo. Ele está esculpindo a sua igreja. Essa pedra representa uma pedra angular, tanto em alusão à construção do novo templo, por Zorobabel, como a pedra angular na construção do templo espiritual. E essa pedra é Jesus Cristo. A nossa base, a base da igreja, aquele em quem temos crido, aquele em quem estamos assentados, aquele que nos redimiu na cruz do Calvário. E Pedro discorre de forma magnífica sobre essa verdade, quando então diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos de nós não somos do mundo, nós não somos de uma religião, nós somos de Deus. Diga isso com galhardia, diga isso com euforia, diga isso com alegria, proclame isso como nos ensinaram os anjos que anunciaram aos pastores em Belém: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Louvado seja o nome do Senhor. Regozijemo-nos com o Senhor. E o texto então fala sobre 7 olhos. Ele está esculpindo uma pedra nova e ele tem sobre esta pedra 7 olhos. 7 na Bíblia é o número de Deus, é o número da perfeição, número 7.
7 é o número simbólico de inteireza e perfeição, símbolo de Deus. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, diz que o Cordeiro Jesus, assentado sobre o trono, tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. É também uma alusão à obra do Espírito Santo, o único vigário de Cristo aqui na terra, conferindo autoridade e poder à igreja, assim como fez quando do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo por João Batista. Uma das heresias do The Chosen é que ele omite o batismo de Jesus, porque a ideologia mormon nega a Trindade. Jesus foi batizado, ele se submeteu ao batismo por João, lembra? João disse, não, eu que devo ser batizado, mas Jesus, como servo, ele submeteu-se a toda a norma judaica. E agora, a nova aliança que ele veio trazer. E quando do batismo de Jesus ali está o Filho, ouve-se uma voz do céu, Deus Pai, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, Deus Pai, o Filho ali, e eis que aparece em forma corpórea, como pomba, o Espírito Santo, aprovando aquele ato, aprovando o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A manifestação da Trindade. Os 7 Espíritos de Deus simbolizam a justiça de Deus, a perfeição de Deus. No versículo 10 diz, naquele dia diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Vide e figueira são árvores que simbolizam o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Ele convida então a todos, venham a mim. Lembra que ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Estejamos sob a vide, estejamos sob a figueira, porque é proteção divina, é morada do Senhor. Aqui está uma referência clara à formação do novo Israel, à formação da igreja, graças à vinda, morte e ressurreição do Messias. A base, a pedra angular, lavrada, numa alusão à ressurreição. Aquele corpo que foi ferido por causa dos nossos pecados. Aquele corpo que recebeu a rejeição do Pai na cruz. Porque Ele assumiu os nossos pecados. E Deus que é santo, 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 não pode estar com o pecado. O pecado não pode se aproximar de Deus. A maior dor da morte de Jesus foi Ele ter assumido os nossos pecados. E nós não temos coragem de mostrar os nossos pecados para ninguém. Mas Jesus assumiu os nossos pecados. O pior pecado que você possa imaginar. Ele assumiu sobre si. E quando Ele assumiu os nossos pecados, Deus Pai lhe deu as costas. A maior dor da morte de Jesus não foi a coroa de espinhos, não foram os pregos nas mãos e nos pés, as chicotadas, a dor física. A maior dor foi espiritual. Ele foi abandonado pelo Pai. E ele declarou, Elohim, Elohim, lama sabachthani, em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? Por amor a você, por amor a você, por amor a mim. E ainda ele orou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amor, a cruz e os espinhos. Eu quero aplicar da seguinte forma: Jesus ressuscitado é o renovo da igreja, garantindo a nossa redenção e regeneração. É o que nós vemos nos versos 6 e 7. Depois em casa, você pode fazer o dever de casa. Jesus ressuscitado é o renovo da igreja, garantindo a nossa redenção e regeneração. Redenção e regeneração são obras exclusivas de Deus. Não é da igreja, não é do líder espiritual, não é do nosso capricho, não é do nosso sacrifício, não. Redenção e regeneração são obras exclusivas de Deus.
Por isso que os reformadores tiveram, movidos pelo Espírito Santo, a capacidade, a bênção de proclamar somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a glória de Deus. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele quem nos escolheu a nós. Então estamos firmados na Bíblia. Por que é que nós podemos analisar uma obra como The Chosen e dizer que é heresia? Porque a Bíblia diz. A Bíblia nos habilita. É fazer sempre o que fizeram os irmãos de Bereia, Atos capítulo 17. Eles ouviam qualquer coisa, eles ouviam uma pregação, eles ouviam qualquer ensino, e aí eles iam para a Bíblia, para saber se era como estava assim. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Somente a Bíblia, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a glória de Deus. Mas em segundo lugar, Jesus ressuscitado é o renovo da igreja, garantindo a nossa justificação e santificação. Nós vemos isso aqui nesses 4 versículos. Jesus ressuscitado garante a nossa redenção e regeneração. Jesus ressuscitado garante a nossa justificação e santificação. O Catecismo de Westminster, na pergunta 33, ele responde: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida somente pela fé. Lembra que Zacarias viu que um anjo colocou um turbante sobre a cabeça de Josué? Significa a garantia de que nós recebemos um novo coração, recebemos uma nova vida, recebemos um novo dom. Antes nós tínhamos o dom de perdidos, agora nós temos o dom de salvos. Antes nós vivíamos em dúvida, agora nós temos a certeza da salvação e da vida eterna. Antes nós tínhamos medo da morte, agora nós dizemos como o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Louvado seja Deus. Ele já venceu a morte em nosso lugar. Ele ressuscitou para garantir que nós já ressuscitamos também. Zacarias então diz que é o servo do Senhor, o renovo do Senhor, assim o fará. Esculpindo uma nova vida, dando vestes de trajes finos a essa nova vida. E como Jesus disse a Nicodemos, o doutor Nicodemos, Jesus disse: necessário te é nascer de novo. O que nasce da carne é carne, o que nasce do sangue é sangue. Mas é preciso nascer de novo, nascer do Espírito. Receber essas vestes finas, receber esse turbante celestial, receber esta roda de fogo ao nosso redor, que nos purifica e nos santifica. Mas em terceiro lugar, Jesus ressuscitado é o renovo da igreja, garantindo a nossa glorificação e vida eterna. Irmãos, isso aqui não é autoajuda, isso aqui não é teoria motivacional, não tem nada disso. Isso não é poder do pensamento positivo, isso é graça, somente graça. A Bíblia diz, o Senhor diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O Senhor nos amou primeiro. João diz que Ele é o nosso advogado fiel. Mais uma vez, reportando-me ao nosso catecismo de Westminster, na pergunta 86, a resposta é clássica. A comunhão em glória com Cristo, da qual os membros da igreja invisível desfrutam imediatamente depois da morte. Imediatamente depois da morte. Não tem essa de ficar dormindo na sepultura. Não tem essa de ficar num lugar esperando, não. É automático. Jesus disse àquele que se arrependeu à sua direita lá na cruz. O que foi que Jesus disse àquele que se arrependeu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Estevão, o diácono Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, quando estava para dar o último suspiro, Deus lhe deu força. Ele levantou, ele colocou-se ajoelhado, olhou para os seus algozes, fez a mesma oração que Jesus na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes e não lhes imputes este pecado. E Estevão ainda teve a graça, e nós somos abençoados com esse testemunho de Estevão. Estevão abriu os olhos, olhou para o alto e diz: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. E Jesus levantou-se para receber Estevão à direita do Pai. Cumpriu-se naquele momento que Jesus já houvera avisado e ensinado. Os servos do Senhor são recebidos no céu por Ele mesmo. Ele diz a cada um dos fiéis: Vinde, bendito de meu Pai, entrai no reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Assim, o Senhor tem feito com nossos irmãos. Assim o Senhor tem feito com os nossos queridos, com os nossos irmãos em Cristo, que já partiram e vivem e reinam na glória celestial. Eu quero concluir. Aquelas vestes sujas do sumo sacerdote Josué, a acusação de Satanás e a automática defesa de Josué, feita pelo anjo do Senhor, e o anjo do Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo, que então repreende a Satanás. Normalmente, quando vem uma tentação para mim, em espírito, eu digo: Senhor te repreende. Jesus te repreende, Satanás. Cuidado com as barras deste mundo. Barra de ouro, que simboliza dinheiro. Barra de saia, que simboliza a tentação para o homem. Ou, no sentido genérico, a tentação do sexo ilícito. E o conhaque de alcatrão de São João da Barra, que simboliza a bebida. Cuidado, cuidado. São tentações terríveis que maculam, que mancham o crente. É como eu tenho dito aqui. O que você diria se amanhã, ou se ontem, você tivesse me encontrado num barzinho lá na praia de Atalaia, bebendo? O que você diria? Nós não podemos fazer isso, graças a Deus, porque seria escândalo, e nós não precisamos disto. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: se você come legumes, e legumes escandaliza o irmão mais fraco, não coma legumes. Se você come carne, e carne escandaliza um irmão mais fraco, que está ali com você, não coma carne. A Bíblia manda 2 Timóteo 2,22. 2 Timóteo 2,22. Fugir do pecado. Fuja do pecado. Por quê? Porque o nosso advogado, ele está lá nos defendendo. E nós não podemos abusar dele. Nós não podemos zombar dele. Aliás, a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Então, o anjo do Senhor, Jesus, repreende a Satanás. A ordem divina para que Josué permaneça fiel, obedecendo sempre ao Senhor, junto com a pedra que fora esculpida, vestindo trajes finos que lhes foram dados por Deus, e tendo sobre a cabeça um turbante que simboliza Filho de Deus. Nós podemos concluir dizendo que todo aquele que é representado por Jesus diante de Deus é príncipe e princesa no reino de Deus. Como o Senhor fez com o filho pródigo que voltou, Ele lhe deu novas vestes, Ele lhe deu um novo anel, Ele lhe deu um novo turbante, e Ele o recebeu com festa em casa, porque estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor na cruz levou os nossos pecados. O Senhor ressuscitado nos fez estar numa nova vida, na vida ressuscitada já. Que Deus nos abençoe. Jesus Cristo ressuscitado é o renovo da igreja. Amém. Deus nos abençoe. Nós teremos um cântico.